A estrada de ferro de Pedro II teve sua origem no Decreto N. 641, de 26 de junho de 1852, que autorizou a concessão, a uma ou mais companhias, para a construção de uma estrada de ferro que partisse do município de Corte e terminasse nos pontos das províncias de Minas Gerais e São Paulo, que mais convenientes fossem. A construção das estradas de ferro estava relacionada ao processo de modernização do Império, alavancado a partir da segunda metade do século XIX, quando se observava um maior desenvolvimento da economia, com necessários investimentos na infraestrutura e na urbanização do Brasil. A primeira ferrovia foi implantada no Brasil em 1852 por Irineu Evangelista de Souza, futuro Visconde de Mauá. O projeto pretendia ligar o Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba e, mais tarde, a Minas Gerais. O percurso deveria ser feito por mar, do Rio de Janeiro até o Porto Mauá, na Baía de Guanabara, seguindo de trem até o pé da Serra da Estrela. A partir deste ponto o trajeto seria por uma estrada de rodagem até Petrópolis, onde continuaria novamente por trem. Em 1856 começou a ser construída a Estrada União e Indústria, visando a ligação de Petrópolis a Juiz de Fora. Essa estrada seria complementar ao projeto de Mauá, até o segundo trecho de sua ferrovia ser concluído. Entretanto, a transposição da serra era um problema técnico difícil de ser superado na época e a demora em concluir a União e Indústria, inaugurada apenas em 1861, tornou a ferrovia de Mauá economicamente desinteressante. Por outro lado, a necessidade de atender os cafeicultores mais a oeste e o interesse em uma linha que saísse da capital impulsionou o projeto de outra via férrea. Desse modo, ainda em 1852 o governo abriu privilégio para a construção e exploração de uma ferrovia que partisse da Corte em direção a São Paulo e Minas Gerais. De acordo com o decreto, a companhia teria um prazo de exploração limitado a 90 anos e o governo ofereceria vantagens diversas, como o direito de desapropriação de terrenos particulares e de receber terrenos devolutos do Estado para a construção de ferrovias, armazéns e estações. O governo concederia ainda madeira e outros materiais dos terrenos devolutos para a construção de caminhos de ferro, e isentaria a companhia do pagamento de direitos sobre a importação de trilhos, carvão, máquinas e equipamentos e garantiria juros de 5% sobre o capital empregado na obra, dentre outros benefícios. Em 9 de maio de 1855, o Decreto N. 1599 aprovou os estatutos da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, que seria uma sociedade composta por acionistas. O governo emitiria 60 mil ações, no valor de R$200 mil cada uma ou em pence esterlino, no câmbio de 27 pence por R$1.000. O estatuto tratava de forma minuciosa todas as determinações relativas à implantação da via férrea, tais como o capital da companhia, deveres e direitos dos acionistas, Assembleia Geral de Acionistas, juros, lucros e dividendos das ações. O estatuto também determinou o trajeto da ferrovia, que partiria da cidade do Rio de Janeiro, no ponto que fosse escolhido pelo governo, passando pelos municípios da Corte e Iguaçu. Depois, deveria transpor a Serra do Mar e dividir-se em 2 ramais na região entre a Serra e o Rio Paraíba. Um dos ramais seria em direção ao povoado de Cachoeira, em São Paulo, e o outro ao Porto Novo do Cunha, nos limites entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. As obras iniciaram-se em junho de 1855 e o primeiro trecho, que iria até Belém, atual Japeri, foi inaugurado em 1858. Daí começaram as obras de transposição da Serra do Mar, onde foram construídos 13 túneis e a estação de rodeio, inaugurada em 1863. Apesar da rápida expansão, a companhia enfrentava dificuldades financeiras, o que levou à alteração do seu traçado original de bifurcação, que passou a ser em Barra do Piraí, ponto atingido em 1864. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em seu relatório anual de 1864, apontava os problemas da companhia, que estava à beira da falência, e pedia providências para a continuação da obra. Em 1865, pelo Decreto N. 3503, de 10 de julho, o governo incorporou a empresa, e seus bens passaram para o Estado. Em 20 de setembro de 1865, o Decreto N. 3515 transferiu ao domínio do Estado, com todos os direitos, privilégios e sem pagamento de indenização, o ramal de Macacos. De acordo com o ministro jesuíno Marcondes de Oliveira Sá, havia,
que também passava por dificuldades financeiras por falta de circulação, tinha ligação com a Estrada de Ferro de Pedro II. No dia 28 de setembro, a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, através do aviso N. 448, aprovou as instruções provisórias para a direção e a gerência da companhia. De acordo com o aviso, a administração seria feita por um diretor e por um conselho de gerência, de caráter consultivo e composto pelo primeiro engenheiro, pelo inspetor de tráfego e pelo secretário da direção. Além disso, ainda existiriam 3 unidades administrativas: a Administração Central, a Administração do Tráfego e Contabilidade, e a Administração das Oficinas e Tração, Conservação da linha, Depósitos, Armazenagens e demais serviços. A ferrovia alcançou Entre Rios, atual Três Rios, em 1867. Com a construção desse trecho, o governo transferiu para a Estrada de Ferro de Pedro II o tráfego de gêneros e produtos feito pela Estrada União e Indústria. Segundo os contratos aprovados pelo Decreto N. 4.320, de 13 de janeiro de 1869, o motivo seria evitar os efeitos de uma concorrência forçosamente nociva a ambas. No mesmo ano de 1869 foi aprovado, através do Decreto N. 4.372, de 20 de maio, o regimento da Companhia Estrada de Ferro de Pedro II, que era de caráter provisório desde a incorporação da instituição pelo Estado. Nesse regulamento, a estrutura administrativa passou a ser formada pelo diretor, pelo Conselho Consultivo, composto da mesma forma do regulamento anterior, e por 3 divisões administrativas, que seriam a Administração Central, dividida em 2 seções, a do Movimento e Tráfego, composta de 4 seções, e a de Obras Novas de Prolongamento. Posteriormente, o Decreto N. 6.238-A, de 1876, determinou uma nova estrutura administrativa, composta pelo diretor e pelas Administração Central, Seção de Tráfego, Seção de Via Permanente, Seção de Locomoção e Prolongamento da Estrada. Uma seção de contabilidade foi criada em 1880. Na reforma de 1888, instituída pelo Decreto N. 9.882, além do cargo de diretor-geral, a estrutura da Estrada de Ferro passou a ser composta por 6 divisões: a Administração Central, formada pelas seções de Secretaria, Tesouraria e Almoxarifado; a Divisão de Tráfego, formada pelas seções do Tráfego, de Movimento e do Telégrafo; a Divisão de Contabilidade, que se dividia nas seções de Receita do Tráfego e de Contabilidade Geral da Receita e Despesa; Divisão de Locomoção, Divisão da Via Permanente, e Divisão de Estudos e Construção do Prolongamento e ramais. O trajeto da ferrovia também continuou crescendo, alcançando o Porto Novo do Cunha em 1871. No sentido São Paulo, os primeiros quilômetros começaram a ser inaugurados também em 1871, sendo as obras completadas até Cachoeira em 1875. Nesse mesmo ano foi inaugurado o trecho da ferrovia até Juiz de Fora, do ramal denominado Linha do Centro. Esse ramal deveria partir de Entre Rios, seguir pelo Vale do Paraibuna e atravessar a Serra da Mantiqueira em direção ao Planalto de Barbacena, ponto de convergência dos vales do São Francisco, do Rio Doce e do Rio Grande, que englobavam 4/5 do território mineiro. A ferrovia alcançou Barbacena em 1880, e Ouro Preto, então capital da província, em 1888. Ao longo dos anos, mais estações e ramais foram construídos e trechos incorporados. Em 1889, com a queda do Império, a Estrada de Ferro Dom Pedro II passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. Na década de 1890, o alto custo das baldeações fez com que em 1896, a IF Central do Brasil comprasse e incorporasse a já falida IF do Norte, com o propósito de alargar a bitola e unificar as 2 linhas no chamado ramal de São Paulo. O primeiro trecho entre Cachoeira e Taubaté ficou pronto em 1901 e o trecho todo em 1908. A cidade de Aparecida até hoje é popularmente chamada Aparecida do Norte, em razão da construção da F do Norte, já que a ferrovia que levava os romeiros ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida era do Norte. Ouve, mão,